Fala pessoal, tudo certo? O meu nome é Alice, eu sou social media aqui da Pratique. Esse é o Rodrigo Santos, o meu chefinho e head de marketing aqui da empresa. E esse é o Caminhos e Carreiras, um quadro aqui para o LinkedIn, onde a gente visa falar um pouquinho mais sobre os cargos de confiança da empresa, a trajetória deles até aqui e quais as funções que eles desenvolvem. Vamos começar aqui um bate-papo. Fala um pouquinho mais, Rodrigo, sobre a sua trajetória no marketing, o que te fez iniciar na carreira, o que te fez se jogar de cabeça na área do marketing e o que te trouxe até aqui, o que te trouxe na sua carreira até ser head de marketing aqui na empresa. Eu comecei fazendo história, foi a primeira coisa que eu comecei fazendo de faculdade, assim, né? E daí eu não queria dar aula, né? Não achei legal assim a ideia de dar aula e fui procurar alguma coisa que me fizesse sentido até que eu encontrei, sempre gostei muito de arte, de música e tudo mais, e achei tudo numa coisa só, que era publicidade e propaganda. E daí eu fui embora, fui estudando, no terceiro período eu participei de um festival de curta-metragem, ganhei júri técnico popular e sempre na cabeçada, sem saber fazer nada, mas sempre fui muito criativo e muito pra frente. Então, e a ideia sempre foi trabalhar em agência, que eu tinha aquela percepção de agência ser um lugar mais descolado, menos careta e tudo mais. Então eu queria trabalhar com agência. Porém, a não ser quando eu fiz a minha agência, eu nunca consegui entrar numa agência. Mas porque sempre as empresas me chamavam para o marketing, para a parte mais estratégica e tudo mais. Apesar de sempre ter trabalhado na parte de criação, também eu tinha muito conhecimento estratégico. Eu acredito que até devido ao TDAH eu consigo absorver algumas coisas muito rápido, assim, de aprender. Então eu sempre, quando eu dou um hiperfoco em alguma coisa, então se eu sentia falta que precisava de um vídeo bom, eu ia aprender a fazer aquele vídeo, que foi assim que eu ganhei o festival de curta, por exemplo. Se eu precisasse, achava que a arte precisa melhorar, então eu meio que hiperfocava para aprender aquilo. E assim foi com tráfego e tudo mais, então acaba que eu falo que sou generalista e meio especialista em quase tudo. Tem aquilo que todo mundo que faz tudo, no final não faz nada, na verdade eu consigo me dar bem em todas essas áreas. E daí foi, e aí antes de me formar eu já trabalhava com marketing, estagiei por algum tempo, depois fui assistente, logo fui analista, fui galgando. Até 2008, que deu uma balançada no Brasil, eu tive que começar a me virar e aí eu comecei a abrir uma agência e foi andando. E o marketing pede, né, que a gente meio que aprenda a se virar com tudo, né? Ainda mais pelo fato de ser uma área muito autônoma, né? Então, quem tem agência, geralmente começa a agência fazendo design, fazendo vídeo, fazendo legenda, fazendo copy, fazendo tudo. Exatamente. Assim, eu falo que hoje eu sou privilegiado. Assim, há um tempo eu sou. Porque na minha agência eu pude ter pessoas em várias funções, né? Ter social media, ter videomaker, criação, que é a parte de design, ter atendimento, eu também fazia o atendimento, ter tráfego pago, então tinha especialistas. Mas no final eu andava por todos os setores. E aqui também eu tenho o videomaker, tenho você também, como social media também, analista de marketing que me ajuda no dia a dia. Tem a Tereza, que é designer, também ajuda na parte estratégica do marketing. Então hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar e nem todo mundo consegue ter. Então para quem não consegue, precisa de profissionais de fato generalistas. E é importante assim, a pessoa ter noção, porque assim, nem todo mundo, e aí eu falo para quem contrata, que nem todo mundo vai ser bom assim, tipo em design e tal. Você tem que saber para qual caminho você quer mais, por exemplo. Quando eu presto consultoria e coloco alguém, eu sei que hoje o vídeo ele tem mais força, então eu quero alguém que entenda mais sobre editar do que design, que é mais fácil contratar um freelancer do que, né, de arte, que é mais rápido do que trazer alguém para ficar gravando vídeo e editando, né, ou mandando. E ainda agora, falando ainda sobre a sua trajetória pessoal, como que você saiu ali de fazer tudo, de entender de vídeo, entender de design, de Photoshop, porque eu sei que você manja disso tudo, para ter a sua agência, delegar ali dentro da agência, para entrar aqui na Pratique e ser head, daí ter toda uma equipe a seu favor, ter os videomakers, ter eu, né, que
que dou ali uma forçando pra você, ter a Tereza Design, como que foi migrar da agência, que a gente sabe que é um ritmo diferente, pra vir aqui pra gestão de pessoas, pra parte de estratégia, pra parte de gerir, demandar, como que foi essa transição e o que fez você cair aqui dentro pra ser nosso chefinho? Pra agência foi assim, eu tenho um amigo, o Cauã, que ele, na verdade, ele me contratou como estagiário dele, deu 2 meses, ele me efetivou. E aí a gente ficou super amigo, trabalhamos uns 2 anos, 3 anos aí juntos. E depois, nessa quedinha de 2008, ele sentiu necessidade de sair da empresa e eu tava fora já. Então já tinha alguns clientes, ele outros, e a gente falou, pô, vamos que a gente conversava muito sobre a agência. E aí a gente falou, pô, por que a gente não junta logo, aluga um lugarzinho ali na Vila da Penha, tranquilão, Morro da Fé, na frente do Morro da Fé, tiroteio todo dia. Por que não vai e vamos tocando, né? Um carioca perdido aqui no Paraná. E aí eu falei, pô, vambora. E aí ele metia dele, cada um com o seu, depois a gente juntou tudo com um bom casal, porque empreender é casamento, quando você tem sócio é casamento, é loucura. Então a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos e tudo mais, e aí depois de um tempo, uma das empresas me chamou para abrir um outro negócio, e aí eu deixei com o Cauã tudo, deixei meus clientes e tudo mais, e fui para empreender em outro momento. Aí acho que não deu muito certo a parte da tecnologia, e aí viramos a agência de novo, e aí eu já me juntou com uma outra menina que eu não conhecia ela. Hoje é uma puta amiga, assim, uma pessoa extraordinária também, trabalha pra caralho, que é a Evelyn. Ela é especialista em UX, UI, ela é design e tal. E a gente casou muito bem, porque ela é muito organizada, eu sou o caos, né? Como um bom TDAH, eu sou caótico. Então acabou que eu trazia muitos clientes, supria uma necessidade da agência quando a gente tinha pouco, né? Não ganhava, não faturava tanto. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho bem legal, né? Que é um trabalho que eu acho que leva até hoje, né? Até na organização das pastas, como a gente funciona hoje. Então, se precisa aprovar, ou manda o link do Drive, ou então fala o número da página dentro do mês. Ele tem TDAH, mas ele é muito organizadinho trabalhando, tá bom? E aí o que acontece? Então, esse sistema veio sim da organização da Evelyn, que me ajudou muito nisso, né? E nesse momento, acho que assim, que é algo importante, já que está em Setembro Amarelo, foi um momento que eu fiquei com um burnout, de fato, assim, depressivo, a ponto de chegar no metrô e tentar acabar logo com tudo, né? Matar mesmo. Então, eu entendi que ali, porque eu carregava muitas coisas, não que a Evelyn não carregava, porque eu também carregava, tinha como a gente tinha investidores, teve umas tretas lá entre eles e tudo mais, acabou afetando a gente. Eu estava muito desgastado, estava trabalhando numa pegada de, sei lá, já naquela época já era 8 anos assim, sem parar, direto. Quando você é empreendedor, você também não tem o direito de tirar férias, de parar, final de ano, não tem essa... E a agência é foda, porque tem que estar olhando se foi o posto de Natal, dando novo, que os caras ligam e não querem saber. Uhum. Então, toda essa carga acabou pesando muito. Eu tinha me mudado da minha casa, fui para outro lugar bem longe, para Barra. Então, acabou que isso pegou muito, e aí acabou que eu larguei de mão. Aí a Evelyn também já estava muito cansada, e ela foi para outra situação, né, para trabalhar na área que ela sonhava, que era o UX mesmo. E eu entreguei de novo todos os clientes, aí já tinha muito dinheiro ali, então todos pro Cauã. Falei, Cauã, pode tomar todo o meu cliente aqui, é teu. E aí eu fui para outra área, que infelizmente não deu certo, aí essa não deu certo mesmo. E aí nisso eu tava vendo que tava capengando o negócio, e eu falei, cara, eu vou voltar pro mercado pra descansar. Então vou trabalhar pra alguém pra descansar, pra não precisar falar assim, preciso pagar uma folha, preciso pagar alguém, preciso essas contas, o imposto. Aí eu vou trabalhar pra alguém que eu descanso, mas aí eu não descanso, né? Aí quando eu abri, tinha uma proposta em São Paulo, em Cascavel e aqui. E aí eu não conheci ninguém. Hoje já tenho uma família aqui, pessoas que eu amo de paixão. Vim, encarei, e foi muito legal, porque assim, tinha um amigo lá no Rio, nessa época eu tava muito fudido mesmo, muito fudido. E aí tinha um amigo lá, ele, um empreendedor fudido, e aí ele chegou, Rodrigão, pô, tu me ajudou lá na época da pandemia, porque ele alugava móveis para eventos. E acabou o evento na pandemia. E tudo que ele tinha
reduziu muito, assim, ele segurou muito do bolso, andava de trem, entrava no Jacarezinho pra pegar trem, é um loucura. E aí ele, quando fui lá de novo, depois da pandemia e tudo mais, ele me chamou lá pra ajudar ele no projeto, então eu sou muito de ajudar, né? Se eu vejo que o cara não pode, não tá conseguindo, eu falo, vamos dar um jeito, a gente faz o site, eu tento ajudar, eu tenho uma pasta lá só de chamada ajudas, que é só pra essas pessoas que estão começando alguma coisa e eu ajudo de graça, assim, de fato, sem cobrar nada mesmo. E aí ele chegou e eu fui de daço e tal, ele falou, cara, ó, tô querendo um projeto assim, queria você, porque pô, é foda, não sei o que lá, blá blá blá. E aí eu falei, tinha acabado de fazer uma entrevista num dia, 2 dias anterior, e eu percebi que eu fui muito bem, sabe? Falei, cara, João, beleza, mas eu tenho certeza que vamos chamar lá pro Paraná, que foi pra Londrina, que foi o lugar que eu escolhi ser melhor. Cascavel não tive muita referência. São Paulo eu não queria mais aquela loucura que era no Rio de Janeiro, então São Paulo ia repetir, por mais que o salário fosse o dobro, né, daqui. E Londrina eu tive uma referência de falar que é uma cidade muito boa. E aí, dito e feito, na hora que eu tava lá, me ligou, falei, João, eu vou, cara. Eu vou pra parada, vou tentar e tal. E aí eu lembro que isso aí, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar assim, eu falei, vou, tô duro, mas eu vou. Ele falou, não, bichão, só pela tua visita aqui, ele deu R$500 na mão e falou, vai, cara, vai com tudo. E assim, tava faltando mesmo nessa época, eu tava foda, eu tinha perdido tudo na outra empresa. E aí eu vim, me chamaram na quinta, segunda-feira eu tava aqui. Fui de ônibus, vim pra cá, aluguei um lugar que eu chamei de caverna, que era uma merda de lugar, e fiquei aqui. Desde 2 meses sozinho aqui. Uma mão na frente e outra atrás. Isso aí. Tentando a sorte. Exatamente. E assumi o marketing aqui. O Thiagão super me recebeu. Cara, além de bonitão, o cara era um jornalista muito inteligente, muito bom. E aí ele me recebeu, entendi tudo que precisava entender. Já tinha todas as manhas, já tinha feito evento grande, já tinha feito de tudo. Então não foi muito difícil para eu pegar, porque eu já conhecia tudo, né? E aí foi quando eu peguei o marketing para evoluir sozinho. Você caiu de cabeça no ramo do solar? Nunca tinha trabalhado na área? Nunca. Já tinha atendido algum cliente do ramo quando era agência? Ou... Tinha, mas não, lá nos ainda. Estados Unidos era uma Aqui brasileira que morava lá, no mas Brasil, eu ainda nada. também não entendi o negócio porque ela mesma não sabia me explicar. Entendi. E aqui foi a primeira, de fato, assim, primeiro lugar que eu fui. Mas eu falo que marketing é tudo igual. É criar demanda, É só aplicar, né? Exatamente, e adaptar. Quando você chegou, tudo era mato? Mato. Assim, tinha uns 4 mil seguidores, né? Pra falar que não tava zerado, tinha 4 mil. Há quanto tempo você tá atuando no marketing da Pratique? Tô há 2 anos, 7 meses, por aí. De quando você chegou, não tem ninguém permanece da equipe? Como que... Marketing? Quando eu cheguei era sozinho. Então eu Fazia peguei tudo? Tudo. Era videomaker, era social media. Primeira coisa que eu faço sempre que eu chego numa empresa é ficar sentado e mexer no computador. Eu falo que não é nada, que na verdade é pesquisar, é fazer o benchmark, pesquisa, né? Mapeamento, entender como é Tudo. Eu vejo o que tem, vejo como é que tá o site, desempenho do site, vejo o que a empresa tem de portfólio, vejo o que os concorrentes têm, vejo o que eles postam, o que fazem. E assim, principalmente, o que o líder do mercado tem feito para ser o líder, né? E aí no final eu descobri que nada. Então ele era porque ele era o percussor do setor na parte da indústria ali de fixação do painel solar, das estruturas. E eu falei, pô, os caras gostam uma haste, um parafuso, eu que sou leigo, não sei o que é, ainda estava chegando a fazer ideia. Então eu falei, eu tenho que comunicar isso de forma diferente. Então eu já acreditava no Rio, já acreditava nesse formato de vídeo, então eu fui pra cima. E aí eu mudei totalmente a característica da Pratique. Aí o que eu fiz? Cheguei pro... Eu demorei muito para conhecer o Júnior, que é o nosso CEO, porque ele viajava nessa época muito. Então ele foi me apresentar muito rápido, a gente não conversou. Eu lembro que ele brinca que ele falou assim, porra, contrataram o Carioca, vocês são malucos, vocês são doidos. E aí, beleza, e é o máximo, assim. Aí, quando eu cheguei, era muito... ainda com aquela desconfiança, né? Porque ainda não tinha um trabalho, assim, com respeito ao Thiago. Ele era jornalista, então ele fez o melhor que ele podia com aquilo que tinha. E aí, eu, sabendo mais, com uma experiência de 10 anos, então
eu já fui alterando. Eu já cheguei pro Júnior e falei, ó, primeiro a gente vai acabar, eu já tiro o fornecedor logo de cara, os caras ficam doidos. Tinha uma pessoa que cuidava da hospedagem, e aí ele cobrava mensalmente por um espaço vazio de e-mail e tal, tinha umas limitações. E aí eu falei, vamos trazer tudo pra dentro. Aí o Júnior meio que, não, mas aí eu falei, cara, vamos trazer pra dentro, confia. Então você que sabe. Aí eu trouxe pra dentro, que já é um ponto positivo, né? Quando você... Eu acho que a mesma liberdade que eu dou a vocês é a liberdade que ele também me dá. E isso é muito importante, eu gosto de trabalhar assim. Aproveitando isso que você tá falando, já vou pegar um gancho e pegar, né, o bonde andando, trazendo um pouco mais, saindo um pouco só da área pessoal e daí mesclando um pouquinho essa área, essa sua experiência pessoal, trazendo para a área profissional dentro da Pratique. Antes da gente falar só sobre o cargo, você está comentando que você trouxe essa questão da hospedagem, trazer, né, para dentro da empresa. O que você fez de mudança, que você trouxe? Você falou que você já chegou mudando fornecedor logo de cara. Aí o pessoal, né, a diretoria, às vezes já fica um pouco assustado. Fala, não, o cara lá veio lá do Rio de Janeiro, tô diferentão, metendo louco, já querendo mudar um monte de coisa. A gente sabe que você criou o evento aí, né, do Kart Pratique, que hoje em dia é um sucesso. A Pratique hoje em dia é referência nacional no mercado de estrutura. O Kart Pratique é referência nacional quando a gente fala de evento de networking no mercado solar. Essa questão que você falou de chegar mudando fornecedor, trazer... ter essa liberdade da diretoria para criar. O que você trouxe de mudança junto com essa questão, né, de trazer a hospedagem interna? O que mais você foi trazendo de mudança no marketing da Pratique que você sente que deu essa impulsionada, aproveitando? Você pode seguir esse gancho da questão da hospedagem, mas o que mais você foi trazendo, que você sente que deu esse gás aqui no marketing da empresa? Eu estruturei, eu tornei um marketing, né? Não foi além daquilo que é a rede social, porque aí todo mundo fala de marketing, tem só a rede social, mas toda a parte estratégica. Então, na época, eu lembro que a gente pagava um pessoal até bom, de growth. Mas growth, eu costumo falar que indústria para growth é muito ruim, sabe? Porque assim, a gente vende B2B e principalmente a gente que trabalha focado em distribuidor. Se você ligar para um comprador de algum distribuidor nosso, ele vai falar para você receber 10 visitas essa semana. A prospecção é ativa, tete a tete, é o tempo todo. Se você não pensar de maneira diferente como atrair esse cara e como criar uma conexão com ele, esquece, você vai ser só mais um que está panfletando, que está entregando peça. Eu já fui em distribuidor, por exemplo, que tem lá caixas e caixas de peças que os caras deixam lá porque eles são só Pratique e não querem saber, não querem nem ver. Então tem que ser criativo, tem que entender de fato como alcançar isso. Então eu entendia o marketing de indústria, não tinha trabalhado em indústria, tá? Então eu entendi o marketing de indústria dessa maneira. Então eu troquei o site, trouxe a hospedagem para dentro, consegui desenvolver eu mesmo um site também, eu que desenvolvi o primeiro e esse também é atual, né? Então desenvolvi esse site, melhorei SEO, trouxe blog que não tinha e tudo mais, que isso faz ranquear o site. Só para vocês terem ideia, lá tinha 200 visitas mês no site anteriormente. Hoje a gente tem quase 2.000, 3.000 visitas mês únicas, tá? Então o que é única? A pessoa que visitou pela primeira vez. Então a gente tem leads diários, sem precisar gastar R$1 com isso. Então até ontem estava tendo uma conversa com um comercial ali, com hoje gestor comercial, que ele falou, tá vindo lead, às vezes uns leads muito não adequados pra gente. Eu falei, que bom, porque faz parte, porque eles estão procurando, não sou eu que estou gastando para eles chegarem, então não tem o que fazer. É isso que vai acontecer quando o cara está procurando, pelo menos é da área. Então trouxe isso, trouxe inovação no conteúdo, então tinha mais vídeo, humanizei, porque eu acredito que pessoas vendem para pessoas, então a gente tira um pouco só de produto sozinho, né? Um 3D, uma foto, para trazer pessoas apresentando esse produto, pessoas falando da empresa, pessoas que quando vai numa feira, em algum lugar, vai reconhecer, já te vi, que acontece muito comigo, tô da Pratique, já vi, Então, virou uma estrela, né, do mercado solar. Pelo amor de Deus. Mas eu trouxe essa humanização também para as redes sociais. E aí vem de comunicação, disparo de e-mail marketing. E aí, como você disse, eu comecei, quando eu cheguei tinha um Nelson.
Então o que eu vou fazer? É uma sorte de que eles contrataram, então talvez eu não pensasse nisso se não tivesse não sim. Então eles contrataram lá, por questão de imposto, alguém indicou e ninguém fazia nada. Então eu cheguei em maio de 2023 e ninguém fez nada com o Nelsinho. Eu falei, cara, um dinheirão para não fazer nada, vamos levar as pessoas pro boxe. Vocês já foram? Não fomos, então vamos marcar. Comecei a marcar, levar cliente pro boxe. E aí já era uma outra experiência, criava conexão, gerava venda através disso com distribuidores, porque o pessoal se sentia tão grato, com uma memória afetiva daquele momento que ele nunca viveu, de viver um boxe, respirar aquele monóxido de carbono, aquela loucura. Então virou. E posteriormente foi a ideia do caixa. Então toda essa estratégia de humanizar, de trazer ferramentas para poder otimizar. Hoje, se você procurar a estrutura solar, você vai encontrar Pratique ranqueada ali no orgânico como primeiro, porque eu enxerguei isso também, que tinha pouco SEO feito dentro da indexação de página, dentro do Google, e isso fez a gente ir ranqueando, né? Que eu até brinco que um dos diretores chegou uma vez, mostrou assim, ó, procurei a estrutura solar, apareceu um concorrente. Aí eu falei, vem cá, rola aqui, ó, 1, 2, 3, que Pratique. Patrocínio tá gastando dinheiro, aqui tá de graça. Então, entender que essas estratégias, essa força de trabalho fez a diferença de pensar diferente, fora da caixa, porque eu poderia repetir tudo que o mercado fazia, mas eu... E, claro, volto a falar, é importante que a gestão da empresa seja uma gestão que acredita em quem tá fazendo, porque senão, se for controlador, esquece, não funciona. Não funcionaria nada. Importante que tenha liberdade, né? Quem tá inovando, quem tá criando tem essa liberdade. Saber que nem sempre você vai ganhar, que vai ter hora que você vai perder também e faz parte, é assim. É o ônus, né? De ter essa liberdade criativa. Exatamente. Falando agora um pouquinho mais sobre a área profissional, sobre o cargo. O que você acha, assim, quais as competências... quais as habilidades que quem está querendo entrar no marketing, querendo se jogar de cabeça no marketing, e não necessariamente no marketing do solar, mas no marketing no geral, precisa ter para conseguir deslanchar assim, na área? Hoje está muito... o pessoal quer correr muito, sabe? Já quer ou sair da faculdade, por aí vai, e já ser gestor e tudo mais. Eu sempre oriento que é importante você ter experiências fora, assim, tipo, como colaborador, muitas, por sinal, entender cada tipo de gestão. Então, já tive gestão ruim, já tive gestão boa, adaptei isso, aprendi muito com isso. Então, eu lembro de uma palestra que eu fui de um cara da Agência 3, o cara acabou de voltar de Cannes, os caras ganharam e tudo mais. E aí falou, cara, vou ser sincero, trabalhar com comunicação é uma merda. A gente trabalha o tempo todo, tá com a cabeça sempre a mil, porque a gente precisa transformar o subjetivo em objetivo, em grana. Então a gente trabalha com a criatividade, com a dedução, com a estratégia, números, tem tudo isso hoje em dia principalmente, mas é com criatividade e dedução. O cara lê números e fala, se eu fizer, não é que vai dar certo, ele aposta que vai dar certo. A gente aposta em todas as... Isso aqui a gente está apostando que vai dar certo. Então, ter essas experiências, principalmente de baixo, começar de baixo, ter a calma de evoluir, não querer acelerar cada processo, entender seu espaço e, principalmente, se esforçar muito, entregar mais. Eu nunca fiz estágio que eu fiquei 6 horas no Ministério do Trabalho. Eu fazia 10, 12, no estágio que eu comecei com o Cauã, eu fiquei de 8 até 2 da manhã. Né? Porque a gente pegou as Olimpíadas Militares na época, em 2011, e tinha que resolver negócio. E eu vou para casa sentar, porque meu trabalho chega aqui, até onde eu quero chegar? Você tem que entender, eu queria ser referência. Eu queria falar, porra, eu sou referência nessa porra que eu tô fazendo. Então, quer dizer, como é que eu vou ser referência se eu das 8 horas de trabalho eu vou para casa correndo? Se eu preciso viajar, eu tenho que ir e fico chateadinho porque preciso viajar. Claro, beleza, cada um sabe o seu limite, mas também você não pode ter um limite muito pequeno, meu amigo. Porque se você... A régua não pode ser baixa. Não pode ser baixa. Então, todo mundo tem seu limite, a gente sabe que cansa e tudo mais, mas tem gente que não quer ser gestor, tem gente que não quer crescer, quer ficar ali, quer uma estabilidade e acabou, e tudo bem. E precisa. Eu aprendi uma vez com um empresário, amigo meu, ele falou o seguinte, cara, tem 2 tipos de profissionais. O profissional, se todo mundo for igual a você,
eu não vou ter o pessoal da fábrica, eu não vou ter... Então vai ter o cara que é gestor que ele vai rodar, ele vai ficar um período, ele vai para outra coisa, ele vai ser... E eu vou ter que ter sempre esse cara que é um cara que de fato tem ambição, né? E vou ter o cara que é confortável naquilo que faz. Que vai ficar ali, vai só aceitar aquela vida e vai se aposentar. Pra ele todo dia a mesma coisa, tá tranquilo, não quer crescer. Exatamente. E tá tudo bem pra empresa também, porque esse cara é rentável, ele ganha pouco e faz o trabalho dele, entrega, tá tudo bem. E aí voltando, o profissional, para ele ter essa evolução, ele tem que saber o quanto que ele quer entregar. Você quer ganhar muito, você tem que entregar muito. Você não pode ser o mais do mesmo. Eu faço o meu trabalho. Vamos dizer, o seu trabalho hoje seria só postar na rede social. Beleza, fiz meu conteúdo, postei, não tem mais nada pra fazer. Mas você entregou um evento, vocês três principalmente, entregaram um evento, pegaram o evento mais complicado do ano, que é a Intersolar, com o kart. Então é o kart primeiro e a Intersolar, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Um stand enorme, que foi o maior que a gente fez até então. Então vocês pegaram tudo num time. Claro, houveram falhas, claro, obviamente, porque daí eu de certa forma falho como gestor, porque vocês chegaram ali e vocês também tinham acabado de chegar, então tudo adaptando, né? Então eu tive que reassumir o setor do marketing ali, que eu também estava com o comercial junto, reassumir só o marketing para fazer a feira, e aí a gente se ajeitou lá mesmo. Nós pegamos ali e nos adaptamos à nova realidade, aos novos profissionais que estavam se conhecendo, para tornar um evento de grande sucesso. 600 pessoas no kart, mais de 2.000 visitas no stand, então e todo mundo fez muito. Então vocês fizeram muito, fizeram mais do que a função, né? Tiagão montou troféu, fez isso, a gente montou não sei o que lá, o Joe também corria de cima para baixo, você também, por aí vai, carregar caixa, faz tudo. Montava brinde, fazia tudo. E isso é avaliado, porque qual é a sua função? Sua função é X, mas eu entrego Y também. Então a gente avalia isso todo período, todo profissional, todo gestor e todo diretoria enxerga dessa forma. Hoje eu tenho grande feedback, acho que eu, dentro da minha gestão, sempre tive isso, e eu sempre tive feedback positivo sobre as equipes que eu tinha, por conta disso, porque eu sempre cheguei o profissional a ser mais. Bons profissionais, eles vão entregar mais. Aí vai falar assim, mas tem vida social, não sei o que lá. Claro, eu sei até quanto eu entrego, o que eu entrego, talvez tô certo ou errado, não sei, mas eu sei onde eu cheguei quanto o que eu tenho hoje, sabe? Que eu sinto também que algumas áreas não demandam tanto, mas quando a gente fala de marketing, a gente fala de criatividade, a gente fala de trabalhar com pessoas. Então acho que fala assim sobre uma certa pressãozinha, sobre uma certa correria, demanda de viagem, demanda de evento, demanda de lidar com pessoas, e lidar com pessoas às vezes a gente fala sobre dar uma pressionada, sobre dar uma apertada aqui, então eu sinto que trabalha com isso também, eu vou te falar, como gestão é difícil, né? Eu estava no comercial também, até essa semana, que foi uma proposta que aconteceu. Teve um gestor comercial, o outro também, que era muito bom, eu gostava muito, mas teve que sair e ficou um tempo sem gestor. E aí a Laiane, o Júnior pediram para eu, assumir, porque o marketing em Viena está muito ligado, né? Eu tinha um setor comercial muito desorganizado, tinha um setor comercial sem dados, né, que é ruim para o comercial, isso é péssimo. Tinha um comercial muito briguento, muito desunido. Então e eu criticava o comercial como gestor de marketing. Faltava punch, faltava vontade, e não pelas pessoas que estavam em si, mas sei lá, faltava cobrança, faltava alguma coisa. Então eu aceitei o desafio, porque eu acho que quem fala muito e não faz nada, não adianta, né? Então, já que eu tinha crítica e tinha um pensamento, eu fui lá para ajudar. Então eu falei, vou e ajudo até onde der. Então, essa semana a gente já trocou, eu trouxe uma pessoa muito boa, né, que a gente enxergou, não tinha verba para isso, mas me trouxeram para o comercial pela minha proximidade com a diretoria, a confiança que eu tenho e o trabalho que eu fiz no marketing ali com algumas pessoas. Então, consegui trazer essa pessoa, que já era uma verba maior, e
E isso mostrou muito bom, ao ponto que já está tranquilo hoje de deixar ele. Então, pessoas saíram, tira peça, coloca peças novas, reajusta as pessoas, ajustei as dores, entendi as dores, conversava, entendi, brigava por eles. Então, hoje tem um comercial que assim, a gente fez uma feira, fez um evento. Em todos os anos anteriores eu tive problemas. Pessoas que brigavam durante a feira, que eram mal educadas, assim, viria. Até mesmo com a equipe de marketing, que a gente vai para ajudar ali o pessoal, a gente faz para eles, para o comercial vender. Essa que é a verdade, a gente prepara todo o terreno, eu falo que eles são os artistas. A Inter, o foco é pro comercial, neles que brilham. A Inter, o kart também é. Né? Então, eu falo que eles são os artistas e nós somos a assessoria para fazer a coisa acontecer para eles darem show. E aí, com tudo isso, enfim, esse ano eles brilharam. Então foi muito satisfatório ver o resultado, sabe? Hoje, independente de qual setor seja, mas a gestão ela tem que ser única, tem que ser uma gestão que você dá liberdade, entende, deixa o profissional ser criativo da forma que for, sugerir, apoiar, acatar. Eu gosto de falar assim, eu autorizo tudo se não for nada muito fora da caixinha, se for não fora da caixa, mas que realmente eu vá jogar que não vai funcionar. De resto, eu tenho uma facilidade de liberar para fazer, porque eu prefiro que vocês errem tentando e eu assumo o BO, do que não tentar e ficar aquela pulguinha de se tivesse feito talvez desse certo, sabe? Então, são pontos importantes, assim. E pra gente finalizar, aquela perguntinha assim de praxe, o que você vê assim de desafio para 2026, assim, pro futuro, dentro da área do marketing, assim, até dentro do solar, o que você visualiza de desafio e de tendências, assim, dentro da área do marketing mesmo? O que você visualiza de tendência? O que você consegue ver para sair, igual você comentou, para sair da caixinha, para sair desse mais do mesmo? Cara, eu acho que hoje as pessoas entenderem, acho que ainda falta muitos profissionais entenderem algumas plataformas como oportunidade, né? Tem muita gente que vive no passado e acha que o TikTok não é, por exemplo, uma ferramenta. Hoje tem dados que o TikTok está chegando já no Google em pesquisas, né, de como fazer e tudo mais. Então, e é um público mais velho, não é um público tão jovem assim como as pessoas imaginam. Vídeos longos, como o YouTube, né, e o LinkedIn também estão virando plataformas muito importantes. O LinkedIn, que muitas pessoas imaginam que tem que ser muito formal, tem mudado essa característica, né? Tem que pensar que são pessoas, então vídeos mais descontraídos, menos formais, estão fazendo mais sucesso dentro do LinkedIn. E a inteligência artificial, a pessoa entender e saber trabalhar com ela, né? Acho que as pessoas estão muito, assim como foi o Uber e o táxi lá, que o pessoal não quis aceitar e entender que era uma realidade. E que hoje em dia está em tudo. Exatamente, a inteligência artificial ela veio para ficar e vai mesmo. Então, não que vai roubar funções, mas você tem que saber adaptá-la para a realidade do seu trabalho. Quem souber trabalhar com inteligência artificial vai alavancar e vai crescer mais rápido do que os outros. Mais uma ferramenta para ajudar do que para substituir, exatamente, né? E de desafio no mercado, o que você visualiza? O mercado solar hoje, por exemplo, está estabilizando. Então, hoje a gente, graças a Deus, está ali no topo das estruturas ali, né? Na fabricação de estrutura, mas o mercado está se estabilizando. Como todo novo mercado, você começa, então você tem crescimentos muito grandes, né? A gente dobrou, triplicou de um ano para o outro. Esse ano a gente vai crescer um pouco, que ainda vai crescer. Porque o mercado está muito seguro. Claro, a gente tem questões políticas no nosso setor, a gente sabe disso, porque a gente trabalha principalmente com as concessionárias de energias, então a gente sabe que lobby político, essas coisas acontecem, então acaba travando muito, então tem leis aí a serem voltadas para poder tentar reaquecer o mercado solar, né? Então hoje a gente está com muita demanda de telhado, que diminuiu de solo, que é a usina de investimento, que é o que está mais parado.
por causa da nossa porque falta autorização na atualização na nossa rede de energia. O cenário político influencia diretamente, né? Influencia, porque a gente precisa de votações e apoio para poder, por exemplo, chegar e fazer as atualizações nas redes de concessionárias de energia, para poder conseguir ter mais capacidade produtiva de energia. Mas esse é um ponto que é o que tem travado o mercado hoje, mas falar em marketing assim, eu acho que o pessoal tem evoluído, tem acompanhado. Eu vejo muitas empresas dentro do setor, depois de um tempo, bem inovando também, tem ficado mais criativo, né? Porque, como falei, são empresários novos que estão no setor solar, então às vezes são um pouco travados, mas tem dado mais liberdade e está evoluindo bastante o mercado. E a gente vai entrar também no mercado de steel frame, de construção seca também, que é um desafio nosso, da nossa equipe, de criar uma nova comunicação, um novo público, que é a construção civil. Então a gente vai falar para o público B2B, B2C, né? Então vai ser uma outra pegada que a gente está começando a estruturar agora no final do ano. Um novo braço da Pratic. Um novo braço da Pratic. Tá surgindo aí. Exatamente isso. Fechou. Fechou? Da hora demais. Obrigado. Fica de olho para acompanhar aí os próximos episódios dessa série. Muito obrigado, chefinho, pelo bate-papo dessa. E é isso. Certo. Valeu, pessoal. Tchau.